Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Tudo estava indo conforme o planejado. O Wanchong não precisava mais se preocupar tanto com os outros. Uma vez que a bola de neve ganhasse impulso suficiente, nada seria capaz de detê-la. Embora, para o Wanchong, a bola de neve ainda não estivesse grande o suficiente, pelo menos já havia começado a rolar. Assim, depois de se reunir mais algumas vezes com Zhao Jindian e Wei Yao, o Wanchong retornou aos seus treinamentos. Os dias passavam um após o outro, e seu progresso nas artes marciais avançava de forma constante. 8 dias depois. Em uma câmara escura, um lampejo de luz repentinamente rompeu da espada sem brilho de Wanchong. Aquela luz era fina como um fio de cabelo, mas incrivelmente intensa, a ponto de ser difícil até mesmo fixar os olhos nela. Além disso, a energia parecia extremamente compacta, não se dissipando mesmo após percorrer uma distância de 30 metros. Só quando atingiu a parede, a cerca de 36 metros de distância, é que finalmente se desfez no ar. Isso é a energia da espada. Incrível! O Wanchong olhou para o feixe de luz com empolgação. Depois de 10 dias de experimentação e compreensão, ele finalmente havia comprimido a energia de origem em seu corpo ao máximo, forjando assim esse fio cortante de energia da espada. Por mais fino que fosse, era o resultado de comprimir uma quantidade imensa de energia de origem em uma linha afiada. Depois de tanto esforço, finalmente consegui cultivar a energia da espada, pensou Wanchong, animado. Na verdade, a energia da espada nada mais era do que energia de origem comprimida ao extremo. Era por isso que mestres espadachins possuíam um poder de ataque tão inacreditável. Naquele momento, Wanchong sentiu que todo o esforço dedicado ao treinamento havia valido a pena. Enquanto seu coração batia acelerado, ele notou um estranho feixe de luz entrando na câmara. Não vinha da entrada, mas sim da parede à sua frente. O local onde ele estava deveria ser completamente escuro, era uma câmara de treinamento selada, escolhida justamente para aprimorar sua audição e instintos. Portanto, aquele raio de luz era completamente fora do comum. Não deveria haver luz aqui. O Wanchong caminhou em direção ao clarão e encontrou uma fenda estreita na parede, cerca de 1 metro acima do chão. A luz misteriosa vinha dali. No início, ele ficou perplexo. Chegou a tocar a fenda com o dedo, tentando entender sua origem. Mas então percebeu, aquela era exatamente a marca deixada pelo golpe de energia da espada que ele havia lançado. O que está acontecendo? Minha energia da espada conseguiu perfurar a parede desta câmara? O Wanchong ficou pasmo. A câmara de treinamento era feita de aço. Justamente por ser tão difícil construir salas assim, elas só existiam no pico principal do acampamento. Além disso, o Wanchong havia escolhido uma das mais resistentes, projetada para guerreiros do 7º nível de energia de origem ou acima. A parede tinha pelo menos 30 centímetros de espessura. Até uma espada de aço Otis teria dificuldade para cortar algo tão denso. E, no entanto, sua energia da espada havia deixado uma fenda? A energia da espada da arte da matança em massa é tão afiada assim. O Wanchong olhou para sua lâmina sem brilho, quase sem acreditar. Mesmo sendo ele próprio o autor do golpe, a situação parecia inacreditável. De repente, uma ideia cruzou sua mente. Sem hesitar, ele girou e desferiu outro golpe. Um novo feixe de luz cortou o ar e desapareceu na parede de aço. O Wanchong esperou. Nada aconteceu, até que, momentos depois, um segundo raio de luz surgiu na parede oposta. Então, não foi um engano. A fenda realmente foi causada pela minha energia da espada. Mas como isso era possível? Ele caminhou até a marca e examinou-a. O corte era limpo, como se o aço tivesse sido perfurado por uma agulha incandescente. A energia da arte da matança em massa do mestre Su é realmente capaz disso? O Wanchong sentiu um arrepio. Ele mal havia dominado o nível mais básico dessa técnica, e já era capaz de cortar aço com 30 centímetros de espessura. Se um dia ele dominasse a fórmula por completo, quão terrível seu poder se tornaria? Não é à toa que o mestre Su conseguiu dizimar tantos cavaleiros de aço estrangeiros sozinho na capital, naquela época. O Wanchong inspirou fundo, e um profundo respeito por Su Zhenxin brotou em seu coração. Esta era a primeira vez que ele testemunhava o verdadeiro poder da arte da aniquilação de deuses e demônios, e não através de palavras, mas experienciando-o em primeira mão. Em um instante, memórias de sua vida passada vieram à tona. Os cavaleiros estrangeiros que apareceram naquela época não eram apenas fortes, sua resistência era monstruosa. Seus corações eram compactos, quase sem pontos fracos. Golpes que seriam fatais para humanos comuns mal os faziam recuar. Eles sobreviviam a técnicas marciais que matariam uma pessoa comum várias vezes. A diferença de resistência era simplesmente absurda. Foi por isso que a humanidade sofreu perdas catastróficas. Muitos dos grandes mestres do Império Tang e de outras nações caíram diante deles.
O Anshong já vira 1000 cavaleiros estrangeiros aniquilando um exército de 10.000 humanos. Sua própria legião só conseguiu enfrentá-los graças a táticas meticulosas e trabalho em equipe extremamente refinado. Cooperação, essa era a única vantagem real que os humanos tinham. E, no entanto, Su Zhenxinxin, sozinho, matou quase 10.000 cavaleiros estrangeiros. Quando Huan Shong ouviu essa história pela primeira vez, achou apenas que o velho era impressionante. Mas agora, ele finalmente entendia. Os cavaleiros que caíram na capital naquele dia devem ter morrido de forma horrível, pensou. Com um poder como o da arte da aniquilação de deuses e demônios, seus corações devem ter ficado crivados de buracos. Nenhuma resistência seria suficiente para sobreviver a isso. Essa é realmente a mais poderosa arte de espada das planícies centrais. O Anshong estava agora convencido de que a arte da matança em massa que Su Zhenxinxin lhe ensinara era o sutra fundamental da técnica suprema. Com isso em mãos, ele finalmente tinha confiança para seus planos futuros. Nos dias seguintes, o Anshong não fez nada além de nutrir sua energia da espada dentro da câmara escura. O método de cultivo da arte da matança em massa era diferente das artes marciais comuns. Era necessário comprimir a energia de origem repetidamente, seguindo os meridianos descritos no sutra, até que ela se tornasse tão densa e afiada quanto uma lâmina. E, uma vez transformada em energia da espada, ela precisava ser alimentada e fortalecida, um processo ainda mais difícil, que exigia concentração absoluta. Com o tempo, o fio de energia de Huan Shong dobrou de tamanho, crescendo continuamente. Quando finalmente atingiu a espessura de um talher de bambu, no entanto, seu progresso começou a estagnar. Parece que, no 7º nível de energia de origem, este é o meu limite. Ele sabia que, para avançar mais, precisaria alcançar o 8º nível. Na escuridão, a energia da espada envolveu sua lâmina, brilhando com uma intensidade que ofuscava até a luz do sol. Mesmo no reino da energia de origem, ninguém deve ser capaz de gerar uma energia da espada tão poderosa quanto esta. Um golpe horizontal, e uma camada de aço se desprendeu da parede como se fosse tofu. Era hora de sair. Assim que Huan Shong deixou a câmara, um visitante inesperado o aguardava. Yang Zhao, após 20 dias de espera, finalmente não conseguirá mais conter a ansiedade. Em vez de procurar Huan Zhen, ele foi direto ao acampamento de treinamento Kung Fu, um local com regras rígidas, onde até mesmo o tio de Huan Shong precisava de autorização para entrar. Mas Yang Zhao era diferente. Usando um emblema concedido pessoalmente pelo imperador, ele entrou sem cerimônia, alegando estar ali para prestar homenagens aos soldados caídos em nome do imperador. E, é claro, para encontrar Huan Shong. No pico principal do acampamento de treinamento Kung Fu, Yang Zhao vestia um robe branco, com um chapéu negro de oficial sobre a cabeça. O peito estufado e a postura altiva, ele caminhava acompanhado por 4 guardas reais, reforçando sua aura de autoridade. Uma brisa fria cortava o topo da montanha, fazendo as mangas de seu robe dançarem ao vento. Em apenas alguns meses desde sua chegada à capital, Yang Zhao já havia aprendido a assumir a postura de um erudito com naturalidade. Quem não conhecesse sua verdadeira origem poderia facilmente confundi-lo com um sábio confucionista digno de respeito. O Anshong, é claro, sabia exatamente quem ele era, já o vira em seus momentos mais humildes. Mesmo assim, não podia deixar de admirar sua capacidade de adaptação. Independente de suas habilidades, sua dedicação em estudar já é digna de elogios. Afinal, poucos conseguiam se transformar assim em tão pouco tempo. Diziam que esse futuro tio imperial já circulava entre os altos escalões do governo como peixe na água. Mesmo sendo um viciado em jogos incurável, conseguir mudar tanto em tão pouco tempo, ele é, de certa forma, um gênio. Não era à toa que Yang Zhao, mesmo vindo de origens modestas, havia escalado tanto. Sob o comando de um instrutor, o Anshong logo se encontrou diante dele. Como Yang Zhao estava ali em nome do imperador, recusar o encontro era impossível. No topo de uma rocha, Yang Zhao ouviu passos atrás de si e se virou. O Anshong, quanto tempo! Seu rosto severo imediatamente se suavizou, e um sorriso caloroso surgiu. Saltando da pedra, ele se aproximou com entusiasmo. Senhor Yang! O Anshong cumprimentou com um sorriso igualmente cortês. O Anshong, faz apenas um mês, mas você já parece tão diferente. Yang Zhao o avaliou da cabeça aos pés, claramente impressionado. Parece que o treinamento em Kung Fu realmente tempera um homem. Quase não o reconheci. E não era um elogio vazio. Antes, o Anshong ainda parecia um jovem inexperiente. Agora, emanava a aura de uma lâmina afiada, recém-temperada no fogo. Senhor Ig exagera. Continuo o mesmo de sempre. O Anshong riu, negando modestamente. Ele sabia que a mudança não vinha do treinamento em Kung Fu, mas da espada da matança que cultivara através da arte da matança em massa de Su Zhenxinxin. Mas, é claro, não mencionaria isso a Yang Zhao. Você pode não notar, mas para nós, a diferença é clara.
Os olhos de Yang Zhao brilharam com um misto de curiosidade e admiração. Bem, chega disso. Todos podem se retirar. Quero caminhar um pouco com o jovem Wan. Assim que ficaram a sós, o tom de Yang Zhao mudou completamente. Irmão mais novo, me acompanhe em um passeio. Se alguém estivesse ouvindo, ficaria chocado. O primo da consorte Taizen tratando o neto do Duque Gil como irmão? Irmão mais velho, à sua disposição. O Anshong sorriu, e os dois começaram a caminhar lado a lado. Irmão mais velho, qual o motivo da visita? O Anshong foi direto ao ponto. Isso é uma longa história. Yang Zhao fingiu hesitação, como se estivesse em uma situação delicada. Para ser sincero, preciso de um favor seu. O Anshong manteve a expressão séria, mas internamente sorria. Ele já sabia o que viria a seguir. Seu tio Wan Zhenjiao o havia alertado. Estavam em um momento crucial sobre a nomeação de Zanzhou Jianqian para o governo. E, pelo visto, as coisas não estavam indo bem. Caso contrário, Yang Zhao não teria vindo pessoalmente. Ele deve estar ainda mais ansioso que o próprio Zanzhou Jianqian. Irmão mais novo, você tem acompanhado os assuntos da corte? O protetor-geral do Sul, Zanzhou Jianqian, deseja ingressar no Ministério da Guerra, e isso tem causado grande controvérsia. Yang Zhao adotou um tom solene. Para ser franco, Sr. Zanzhou me ajudou inúmeras vezes quando eu estava em Jiana. Se não fosse por ele, eu teria morrido de fome no Paço Jiana. Agora que meu benfeitor deseja entrar no ministério, sinto que devo retribuir seu favor. Ele salvou minha vida, desta vez, quero ajudá-lo a realizar seu sonho. Quem não o conhecesse poderia acreditar em sua gratidão sincera. Mas o Anshong sabia a verdade. Por trás das palavras nobres, Yang Zhao queria colocar seu homem no poder, algo que, no fim, beneficiaria a ele mesmo. A própria consorte Taizen provavelmente compartilhava do mesmo interesse. Mesmo após o incidente que quase a derrubou, ela ainda estava isolada politicamente. Precisava de aliados. O que o irmão mais velho espera que eu faça? O Anshong manteve o tom neutro enquanto caminhavam. Sei que seu tio é uma figura influente, e que o clã Wan tem grande peso na corte. Sei que é pedir demais, mas, será que você poderia conversar com ele para apoiar Sr. Zanzhou? Yang Zhao parecia genuinamente constrangido. Claro. Antes que ele terminasse, o Anshong respondeu sem hesitar. O quê? Yang Zhao congelou. Claro. Irmão mais novo, você entendeu o que eu pedi. Não está me pedindo para convencer meu tio a apoiar Zanzhou Jianqian no Ministério da Guerra. O Anshong manteve a calma. Yang Zhao olhou para ele, incrédulo. Ele esperava resistência, argumentos, talvez até negociação. Mas o Anshong simplesmente concordou. Irmão mais novo, você está mesmo disposto a fazer isso? Ainda desconfiado, Yang Zhao precisava confirmar. Sim. O Anshong assentiu. Seu tio já previra essa visita. E, como a nomeação de Zanzhou Jianqian já era inevitável, não havia motivo para recusar. Melhor ainda, ganharia um favor de um futuro ministro. Se o irmão mais velho pede, visitarei meu tio pessoalmente para persuadi-lo. Maravilhoso! Irmão mais novo, agradeço em nome de Sr. Zanzhou. Yang Zhao irradiou alegria. Ele sabia do prestígio atual de Wan Shong no clã Wan. No dia em que Wan Shong saíra da prisão, até o rei Song fora recebê-lo. Se ele se juntasse à sua causa, as chances de sucesso disparariam. Quando o Sr. Zanzhou assumir o ministério, farei questão de apresentá-lo a você. Yang Zhao mal conseguia conter o entusiasmo. Na verdade, ele já contatara muitas figuras influentes, mas a maioria receara as consequências. Agora, com o apoio do clã Wan e da consorte Taizen, o jogo poderia virar. Falaremos disso após o sucesso de Sr. Zanzhou. O Anshong então mudou de assunto, seu tom casual, mas os olhos afiados. Irmão mais velho, já que veio do sul, você conhece Sr. Zhang Qiantu? O governador Zhang Qiantu? A pergunta pegou Yang Zhao de surpresa. 4 palavras simples e o coração de Wan Shong acelerou. Yang Zhao realmente o conhecia. Uma tempestade de pensamentos surgiu em sua mente. Irmão mais novo, por que pergunta? Seu clã Wan tem ligação com Zhang Qiantu? A voz de Yang Zhao soava genuinamente intrigada. O título de governador soava impressionante, mas, na prática, Zhang Qiantu era uma figura obscura, um entre centenas de governadores regionais no Império Tang. Pouquíssimos na capital sabiam de sua existência. Então, como Wan Shong, um jovem que nunca saíra da capital, saberia dele? Wan Shong permaneceu em silêncio, mas absorveu cada nuance da reação de Yang Zhao. Ele sabia o que o outro pensava. Zhang Qiantu era insignificante agora. Mas Wan Shong sabia que, em 2 anos, seu nome abalaria o império. Ele se tornaria o elo crítico que decidiria o destino de 180.000 dos melhores soldados de Tang.
O futuro pivô do Império. E Yang Zhao, sem saber, acabará de confirmar sua existência. Não é nada. Só ouvi o nome do governador Zhang de alguns familiares. A propósito, ouvi dizer que ele é um homem muito luxurioso. O Anshong perguntou com um tom casual, mas seus olhos estavam atentos. Irmão mais novo, onde você ouviu essas coisas? Yang Zhao riu, divertido com o comentário. Só vi Zhang Qiantu de longe uma vez. Pelo que sei, ele é um general marcial, um homem valente e íntegro. Nunca foi visto em tavernas ou bordéis. Muitos até brincam que ele é um monge por evitar esses lugares. Ele inclinou-se, como se compartilhasse um segredo. Mas o Sr. Zanjou uma vez me disse que o governador Zan é um homem, devotado à esposa. Os olhos de Yang Zhao piscaram, divertidos. Irmão mais novo, onde você ouviu essas histórias? Um homem devotado à esposa. Uma sombra cruzou a mente de Yuan Shong. Yang Zhao, porém, interpretou seu silêncio de outra forma. Entendo. Você já não é mais criança, é natural começar a se interessar pelos prazeres da carne. Não se preocupe, quando estiver livre, levo você aos melhores lugares da capital. O Anshong quase gemeu. Não era isso que ele queria dizer. Ele rapidamente mudou de assunto, extraindo mais algumas informações sobre Zhang Qiantu antes de convencer Yang Zhao a partir. Zhang Qiantu, um homem devotado à esposa. Sozinho no pé da montanha, o Anshong sentou-se em uma rocha, mergulhado em pensamentos. Se Yang Zhao soubesse o verdadeiro motivo por trás de suas perguntas, ficaria chocado. E, quando os eventos futuros se desenrolassem, o Anshong apostaria que Yang Zhao se lembraria desta conversa com arrependimento e horror. Porque ele não estava perguntando por acaso. Tudo girava em torno de um evento catastrófico. A Batalha de Nanzhao. No futuro, o Império Tang sofreria uma derrota devastadora no Sudeste, a maior mancha em sua história de invencibilidade. 180.000 soldados de elite morreriam, seus corpos empilhados como lenha, sangue escorrendo até formar rios. O Manus do Sul, que Zanjou Jianqian protegera por décadas, cairia. Os 5 grandes protetorados se reduziriam a 4. Sem barreiras, milhões de civis seriam arrastados para a guerra. E o culpado por tudo isso? Um homem e 2 mulheres. O homem era Zhang Qiantu, governador de Jiana. As 2 mulheres? A esposa e a filha do imperador Jelofen, de Men Shizao. A história oficial dizia que Zhang Qiantu, movido por luxúria, violentara e assassinara ambas quando visitavam sua residência. Jelofen, enfurecido, lançou seu exército contra o Tang em vingança. Zhang Qiantu, consumido pela culpa, cometera suicídio. O povo Tang, enraivecido, amaldiçoou seu nome por gerações. Mas o Anshong duvidava. Se Zhang Qiantu era mesmo um devasso, por que se suicidaria? Um homem que não controla seus desejos não teria coragem para isso. Além disso, não havia testemunhas. Tudo ocorrerá dentro do palácio do governador. Os únicos que sabiam a verdade, seus ajudantes mais próximos, morreram na guerra. Tudo o que restou foi a versão de Jelofen. Mas como ele, que nem estava na cidade, sabia dos detalhes? Era um mistério sem solução. Mas o Anshong suspeitava de uma armação. Jelofen era ambicioso e a morte de sua família foi o pretexto perfeito para a guerra. 2 meses. Zhang Qiantu virá à capital para ser interrogado pelo imperador. Essa será minha chance. Ele precisava descobrir a verdade. Não apenas por justiça, mas para evitar a morte de 180.000 soldados e milhões de inocentes. No sopé da montanha, Luan Zhenping e Shi Weixi aguardavam. Ao ver o Anshong, seus olhos se estreitaram, a energia da espada dele era palpável. Jovem mestre, os especialistas de nossos clãs já chegaram. Assim que falaram, o solo tremeu. Galhos quebraram à distância, e um cavalo de guerra colossal irrompeu da floresta. Saltando 30 metros no ar, o animal aterrissou atrás deles com um impacto que criou um halo de espinhos azul. O cavaleiro, vestido em armadura pesada, manteve-se firme como uma montanha. Jovem mestre. Sua voz ecoou, carregada de autoridade. O Anshong sorriu. A cavalaria de aço do clã Zuan realmente vive até sua fama. Era sua primeira vez vendo os cavalos de guerra do clã Zuan, monstros de músculos e ossos densos, capazes de arrasar campos de batalha. No passado, quando ele se tornara grande marechal, essa unidade já fora aniquilada. Mas agora, ele os teria sob seu comando. O jogo estava apenas começando. Fim dos capítulos do 232 ao 234. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!